Dia de jogo, dia de saber quem é o pior time do Campeonato Carioca. Exatamente isso, pior e carioca na mesma frase. Parece redundância, mas o Vasco encara o Macaé. O Vasco encara o Macaé e se perder é o lanterna da competição para servir de mais humilhação para quem acompanha o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar também do Vanderlei, um goleiro que está sendo cogitado aí para vir jogar no Vasco da Gama. Hoje o jornalista Jorge Nicola falou que acha muito improvável o Vanderlei vir pro Vasco e ele explicou o porquê. Vou falar aqui nesse vídeo e vou mostrar uma live que aconteceu lá no canal ou na página do Wallace Neguerê no Instagram, com o Souza, aonde o Souza soltou o verbo e falou aí, ou detonou a qualidade dos jogadores que atuam no Vasco nos últimos anos. Você está com 40 anos, se eu voltar pro Vasco e jogar no nível abaixo do que eu tô vendo durante anos aí no Vasco, pô, eu mesmo peço para parar. Eu vejo jogos do Vasco, irmão, os caras não conseguem trocar 3 passes, os caras não conseguem dominar uma bola. E falo, pô, pelo amor de Deus, um clube como o Vasco não pode aceitar jogadores de nível tão baixo, entendeu? Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes de Brasília, aqui do canal Vascaíno do Cerrado. Se você gostou aí do depoimento do Souza, deixa o seu joinha, deixa o seu like, que é para esse vídeo chegar em mais vascaínos. Se inscreve no canal e segue lá o @Vascaíno do Cerrado no Instagram, que eu preciso chegar nos 10 mil para divulgar o YouTube lá também, tá bom? Vamos deixar de enrolação, vamos falar de futebol. Vou começar com esse depoimento do Souza, onde eu assino embaixo tudo que ele falou. Foi lá na página do Wallace Neguerê no Instagram. Tem o Wallace Neguerê no Instagram e agora tem o feriado decretado no YouTube, que é também do Wallace Neguerê. Então a galera que puder vai lá e se inscreve no canal, que é show de bola. Então ele estava ali entrevistando ou fazendo live com algumas pessoas, entrou o Souza que falou sobre a situação dele dizer que vinha jogar no Vasco, ele se arrependeu de ter falado porque criou uma expectativa no torcedor vascaíno e por causa de compromissos pessoais ele não pôde vir e foi para jogar em outro clube, mas tinha sim a vontade de jogar no Brasil, de trazer a família dele para próximo dos parentes dele aqui no Rio, que falava com outros jogadores para vir com ele também, enfim, mas ele viu uma reação que deixou ele muito chateado, torcedores frustrados com essa não vinda, xingando, falando que não precisava vir velho, falando um monte de coisa que deixou ele muito sentido, enfim. E no meio a esse depoimento, ele largou o aço aí na qualidade dos jogadores que jogam no Vasco hoje. Ele falou, eu vejo isso, eu acompanho o Vasco, e há muito tempo eu tenho visto jogadores no Vasco sem condições de jogar no Vasco, que não sabem dominar uma bola, que não sabem dar 3 toques na bola, um time muito fraco e de jogadores que não deveriam ter oportunidade no Vasco da Gama. Então, como eu falei, concordo plenamente com tudo que ele falou. O Vasco virou uma casa para jogadores de refúgio, uma casa para jogadores em fim de carreira, uma casa para jogadores sem condição de jogar, ou lesionado, ou jogadores de empresário, enfim, por isso que a gente está nessa situação. Falei também com o Alex Calheiros, a gente conversando sobre a situação física do Vasco. Você vê que o Vasco promove muitos jogadores da base antes deles estarem prontos. Então, quando você vai ver o jogo do Vasco contra um time da elite, da Série A, a discrepância física é muito grande. Você vai ver um Lucas Santos, um Vinícius, o Thiago Reis, o Bruno Gomes, o Andrei, enfim, o Tenório. Você vai ver que são jogadores fisicamente ainda não desenvolvidos. O Vasco parece um time de menino, um time de juvenil, jogando contra profissionais preparados fisicamente. Então você já tem uma discrepância, já tem uma diferença muito grande e é por isso que o Vasco precisa melhorar essas contratações na hora de escolher. Precisamos de volantes hoje para dar uma cobertura para a defesa do Vasco. A gente não tem um jogador que dê essa segurança, que faça esse primeiro combate, que consiga sair com a bola no pé, e a gente acaba condenando zagueiros e goleiros porque os nossos volantes não dão conta do recado, ou enfim, tudo isso que eu acabei de falar aí para vocês. Então concordo com o que o Souza falou, jogadores de qualidade muito ruins para jogar no Vasco da Gama. Falar em Vasco da Gama, a gente vai falar agora do Vanderlei, que foi cogitado para vir jogar no Vasco, e a gente viu a informação no canal Atenção Vascaíno, dizendo que há uma sondagem do Vasco, e parece que o Vanderlei
pode vir jogar no Vasco da Gama, mas saiu hoje no Nicola, no canal do Nicola, ele explicando que o Vanderlei, contando com luvas, com salário, direito de imagem, recebe aí na casa dos 500 mil reais por mês. R$500 mil, e ele é reserva no Grêmio, um garoto da base tomou a vaga dele, e é um problema para o Grêmio resolver, só que é um problema muito maior para o Vasco. Como é que o Vasco vai pagar um salário de 500 mil reais para um goleiro? E aí se você pensar, não, o Vasco vai pagar metade do salário, 250 pau, o Vasco não tem para pagar para um goleiro também. Até o Nicola falou, acho muito difícil ele ir, porque provavelmente a proposta do Vasco é pagar 100 mil por mês, e o Grêmio não vai arcar com 400 mil para o jogador tá lá jogando no Vasco da Gama. Então, por esse motivo, o Nicola acha muito difícil o jogador vir jogar no Vasco da Gama. Aí, o que eu posso entender, e eu conversei com algumas pessoas a respeito do assunto, é que o jogador tá em fim de carreira, pode ser o último contrato, tá encostado no Grêmio, de repente ele aceite uma redução salarial e dentro dessa redução faça um acordo entre o Grêmio e o Vasco para que possam pagar o salário dele e ele disputar a Série B pelo Vasco da Gama. É o que pode acontecer, mas a priori eu acho muito difícil o Vanderlei pintar em São Januário. Agora vamos falar do jogo. O Vasco encara o Macaé hoje, uma partida aí que pode fazer a gente sofrer ou expor a gente publicamente muito além do que já somos expostos. O Vasco vai jogar com um desfalque do Hernando. É engraçado, né? O Hernando veio para o Vasco da Gama e a principal qualidade dele era um jogador que não se lesionava, que tinha muita rodagem, que dificilmente estava no departamento médico, e o cara com 2 partidas sentiu o edema e se lesionou. O Vasco tá precisando de sal grosso, oração, tá precisando de muita coisa para poder tirar essa zica de dentro do clube. Então o cara se lesionou, não joga, o MT não joga, Bruno Gomes não joga, Ricardo Graça não joga, e o Cano não joga, e a minha suspeita é que o Cano não vai ficar no Vasco também, dentro desse pacote de austeridade. O Cano, eu acho que tem tudo para sair do Vasco da Gama. Vamos esperar para não ficar especulando. O Vasco deve jogar hoje com o Lucão no gol, o Zeca na lateral esquerda, o Castanho e o Miranda de zagueiros, vamos ver se o Castanho entra hoje, o Léo Matos na lateral direita, o Andrei de volante, dividindo essa volância ou com o Caio Lopes ou com o Matias Galassi, e no meio de campo o Marquinhos Gabriel. Aí o desenho, se a gente for pensar nas escalações do Cabo, pode ser que ele entre com Peck, Thales e Thiago Reis no ataque. Seria isso, foi isso que ele vem fazendo nos últimos jogos. Mas pode ser que ele entre com o Carlinhos, que fez um gol, tá com moral. De repente ele bota o Marquinhos com o Carlinhos e tira o Thiago Reis, joga com Gabriel Peck e Thales. Vamos ver o que ele vai aprontar, vamos ver a escalação. Gostaria de saber a sua opinião, qual a escalação melhor para pegar aí o Macaé com esses desfalques. É a nossa realidade, triste, mas é o que a gente tem que falar, é o que a gente tem para falar do Vasco da Gama. Eu acho que, mais uma vez, que o Vasco sobe muitos garotos prematuramente, sem condições ainda física e nem técnica para serem jogados na fogueira. Se você pensar no Campeonato Carioca como um laboratório para você fazer uma mescla, por exemplo, você entra com um time titular, mas ali você saca do time titular uns 3 jogadores e mete a garotada da base, uns 3, 4, aí você vai ter uma possibilidade de ver os jogadores da base dentro de um esquema, de um time já pronto. Seria isso se o Vasco tivesse um time pronto, né? Mas não, o Vasco lança uma garotada toda e vai queimando os jogadores, queimando etapa e queimando ativos e queimando dinheiro, que é o que o Vasco mais sabe fazer de melhor, é deixar de ganhar dinheiro com venda, com negócio. Enfim, aí eu não vou entrar no assunto político, porque eu tô cansado de falar dessa situação política no Vasco da Gama, tá bom? Vamos aguardar, vamos torcer para o Vasco ganhar hoje, não passar por mais, não fazer a gente passar por mais esse vexame, né, seu Jorge Salgado? E ver se desliga a câmera quando você for numa reunião na CBF, que é uma falta de educação você atender o telefone na frente de todos os presidentes de clube, presidente da CBF falando, você me atende um telefone, levanta da cadeira, deixa a câmera ligada, é um despreparo total. É por isso que o Vasco não tem representatividade em federação nenhuma. Grande abraço para você, vamos torcer pro Vasco e saudações vascaínas.